Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Estamos numa aula de matemática do 9º ano, onde esse tema é a representação dos números racionais. Já fizemos uma aula bem parecida na primeira semana, só que hoje o foco é a gente compreender essas representações e a sua identificação na reta numérica, tá certo? Então a gente vai trabalhar hoje a ideia de você ter aqui, ó, um número racional nas suas várias representações e como é que a gente pode identificar, por exemplo, numa reta numérica, tá certo? Ou seja, o número 1 sobre 8, porque ele pode virar 125 sobre 1000, porque ele pode virar 0,125 e porque ele está ali bem pertinho do número 0 numa reta numérica, tá certo? Então, esse é o tema da nossa aula hoje, que a gente vai tentar trabalhar em cima dessa perspectiva de como é que esse número racional ele pode ser representado. E eu vou trazer novamente a ideia de que a gente pode pegar um número racional e vê-lo como uma representação fracionária ou uma representação decimal. E eu trouxe aí essa ilustração, né? Ou seja, ora uma pessoa estando com a camisa vermelha ou com a camisa branca não vai deixar de ser uma pessoa, não vai deixar de ser a mesma pessoa. Ela só vai estar com a camisa de cor diferente. Então é um pouco do que eu trouxe para a aula de hoje, né? Ou seja, imagina lá o número racional, onde ele sendo essa pessoa que vai usar a camisa, ora ele vai estar com a camisa de número decimal, ora ele vai estar com a camisa de número fracionário. E a gente vai tentar entender um pouco de como é que é essa relação, como é que a gente passa de uma para outra. E a gente vai ver que essa passagem de uma para outra é através dessa modificação, dessa transformação, que é você pegar uma fração ordinária e transformar numa fração decimal, tá certo? É a ideia que a gente vai ter aí para trabalhar durante essa aula, bom? Então, mais uma vez, lembrando que todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Lembrando que você está vendo a aula no formato digital, se você está vendo ao vivo agora pela TV, se você está vendo pelo aplicativo, se você está vendo pelo canal do YouTube, a gente traz muito a questão de você participar conosco das aulas, tá certo? A maneira mais efetiva de você participar das nossas aulas é instalando o aplicativo no seu celular e entrando em contato conosco aqui durante a aula ao vivo, tá certo? E essa interação, esse bate-papo entre vocês aí e a gente aqui na aula é extremamente importante. Caso você não esteja vendo ao vivo, você pode assistir às nossas aulas lá no nosso canal no YouTube. Dá uma passada lá no canal do Educa Recife, dá uma olhadinha lá na playlist do 9º ano e vem aqui para acompanhar as nossas aulas. Qualquer dúvida, escreve lá para a gente, tá certo? Então, como eu falei no primeiro momento da aula, o tema hoje é a gente trabalhar a representação de um número racional. Veja, quando a gente está trabalhando com os números naturais, o número 0, 1, 2, 3, 4, a gente não tem um problema, vamos dizer assim, como a gente tem dos números racionais. A representação do número natural é única. O 1 é representado daquela forma e acabou. O 70, 80, 93, qualquer um é representado só daquela forma. Quando a gente vai para o universo dos números racionais, que são os números quebrados, vamos dizer assim, ou seja, mesmo englobando todos os outros números, o diferencial com relação aos outros é porque ele aceita os números quebradinhos, vamos dizer assim. E esses números quebradinhos, esses números racionais, eles podem ser representados de formas diferentes, tá certo? Então, como eu estou mostrando aqui na tela, por exemplo, quando a gente está falando de número racional, a gente está falando dos números naturais, o 4, 101, 1387, como a gente também está falando dos números negativos, os números que a gente conhece como números inteiros, estão sendo abrangidos também pelos números racionais. E quando a gente vai falar dos números racionais, a gente está falando de todos esses aí, ou seja, dos números positivos, dos números negativos, dos números na forma decimal e também os números na forma de fração, tá certo? Então percebe que essa aula é fundamental justamente para isso, para você compreender quando você tem um número racional, como é que essa representação ela pode ser dada e como é que a gente pode passar de uma para outra, tá certo? Essa aula a gente vai aprender algumas maneiras de você passar de uma representação para outra, mas você vai ver que existem outras maneiras. O que eu estou tentando fazer aqui é apenas amarrar cada uma delas, tá certo? Ou seja, como é que a gente consegue relacionar cada uma dessas aí. Então gera muita dúvida justamente por isso. Vamos ver aqui na tela, por exemplo,
quando a gente vê que na aula de hoje o ponto principal que a gente vai trabalhar aqui é a representação de um número racional. E como é que é essa representação? Presta bem atenção nessa relação que eu vou começar a estabelecer a partir de agora. Então, quando a gente tem a representação de um número racional, esse número racional ele pode vir na forma de número decimal ou na forma de fração. Então, o que eu estou querendo dizer é que o mesmo número ele pode ter representações diferentes, tá certo? E uma maneira, como eu disse no início da aula, de tentar exemplificar isso daí é você simplesmente compreender da seguinte forma. Já que um número racional ele pode ser representado dessas duas formas, uma das maneiras mais naturais da gente perceber isso daí é a gente passando de uma representação para outra, para você perceber que estamos tratando do mesmo número, tá certo? E a ideia que a gente vai tentar trabalhar aí é em cima dessa dúvida, ou seja, como é que eu posso ter o mesmo número sendo representado de duas formas diferentes? Essa é uma das principais características dos números racionais, tá certo? Então vejamos aqui. Para tentar exemplificar isso, eu estou querendo dizer o seguinte, o número racional ele não muda como número, ele continua sendo o mesmo número sempre. A maneira como ele está representado é que vai variar. No caso da aula de hoje, eu estou tentando exemplificar o seguinte, imagina uma pessoa que ao estar trocando de camisa, ela continua sendo a mesma pessoa. Então vamos tentar usar essa representação do número racional como sendo aquele boneco ali. Aquele boneco não vai deixar de ser ele mesmo se ele estiver usando uma camisa vermelha ou se ele estiver usando uma camisa branca. Então esse paralelo que eu estou fazendo aí é simplesmente com relação à representação do número racional. O número racional não vai deixar de ser um número racional simplesmente porque ele está com uma camisa diferente, tá certo? Então a gente vai tentar ver como é que são essas maneiras de representar, ou seja, ora ele vai estar representado com uma camisa branca, com relação às frações, ora ele vai estar com a camisa com os números decimais. Com relação à fração, muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando a gente fala de fração, é natural você pensar logo naquela história das pizzas, né, da barra de chocolate. A gente não está falando de fração como aquela ideia, tá bom? A gente está falando da fração como uma representação do número racional. As nossas aulas anteriores aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, em matemática, a gente falou disso, que a fração ela tem representações, ela tem significados, tá certo? Então, quando a gente falar de fração na aula de hoje, por exemplo, aquele 1/8 não quer dizer que é uma fatia dentre as 8 fatias de pizza, não, tá certo? É um outro significado. A gente está falando de 1/8 como número, certo? Então, muda um pouco essa perspectiva aí. E como é que seria esse 1/8 como número na forma de fração? Preste atenção. Toda vez que a gente vai falar de fração como número, a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o número na forma decimal, ele fica muito mais simples de eu expressar quantidade e a ordem, ou seja, o quanto ele representa e em que posição está, se ele é maior ou menor do que dado um outro número, tá bom? E com fração, de fato, é mais difícil você estabelecer como quantidade e como ordem, tá bom? A não ser que seja uma fração muito específica, como, por exemplo, frações que representem metade, por exemplo, é uma fração simples. Mas no caso aqui, uma outra fração, não. Então, como é que eu posso expressar a fração 1/8 com relação à quantidade e à ordem? A gente vai ver que, para fazer isso, lógico que é mais adequado eu, ao invés de estar como fração, eu passar para decimal, bom? Em outras situações, é muito mais simples eu passar de decimal para fração e aí sim eu proceder de maneira mais simples. Mas nesse caso, para usar a ordem e a quantidade, é mais fácil a gente trabalhar com a forma decimal. Vamos ver a primeira maneira que eu tenho de representar essa fração como número decimal, ou seja, eu vou pegar uma fração e transformá-la em número decimal. Vai ser o mesmo número, mas eu vou transformar da seguinte forma. Então veja como é que eu vou fazer aqui. Então, 1/8, eu posso descobrir como é que é o número decimal de várias formas, tá certo? Inclusive até usando a calculadora.
fazendo 1 dividido por 8. Fazendo 1 dividido por 8 na calculadora ou calculando mesmo, o resultado dessa divisão vai ser essa fração representada através de um número decimal. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter é que esse número na forma de fração, a partir do momento que eu faço essa transformação aqui, lembrando que essa transformação eu posso fazer de várias formas, no caso aqui eu posso fazer tanto calculando quanto usando uma calculadora, e quando eu tenho esse resultado, aí sim eu consigo fazer de maneira mais imediata a representação desse número, aqui 1 dividido por 8, eu vou fazer a representação, no caso aqui, do número na forma decimal. Então, veja como é que vai ficar, no caso aqui, eu fazendo essa divisão. 1 dividido por 8, eu vou ter 0,125. Então, o que é que eu estou querendo dizer, que eu estava tentando trazer como exemplo desde o começo da aula? Ou seja, o número 0,125 é o mesmo número 1 sobre 8, estando na forma de fração. Então, eu tenho 1 sobre 8 e 0,125 como sendo o mesmo número racional, só que representado de forma diferente, né? Ou seja, se ele tivesse lá aquela história do bonequinho com a camisa vermelha de decimal, ele é 0,125. Se ele está com a camisa branca de fração, ele é 1 sobre 8, ou seja, não deixa de ser a mesma pessoa, mas estando vestida de forma diferente, tá certo? É o mesmo número racional, tá bom? Então, a gente viu uma maneira de passar de uma forma fracionária para uma forma decimal. Quando é que isso é mais adequado? Geralmente, isso é mais adequado quando eu quero estabelecer a ordem e a quantidade, como eu tinha falado anteriormente. Ou seja, quando eu preciso expressar quantidade e ordem, é mais adequado que eu tenha o número na forma decimal. Como assim? Vejamos, por exemplo, quando eu estou falando de um pedaço de queijo. É muito mais complicado eu dizer que eu tenho 1 sobre 8 quilos de queijo do que eu falar 0,125 quilos de queijo, tá certo? Ou seja, geralmente a gente tem, lembra que no começo da aula a gente falou, né? O número racional muitas vezes representa aquele número quebrado, né? Ou seja, aquele pedaço de um número, no caso, número inteiro. Então, quando eu tenho, por exemplo, a ideia de estabelecer uma quantidade, é mais adequado que eu tenha a questão do número na forma decimal, tá certo? E a outra, quando eu preciso estabelecer uma ordem, eu também tenho uma facilidade maior para representar o número na forma decimal. Isso não é exclusivo, é lógico que eu posso fazer a ordenação de frações, só que para eu fazer a ordenação de frações, essas frações precisam estar de um jeito muito específico para que eu consiga perceber, né? Porque é muito comum a gente olhar 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Quem é maior, 1 sobre 2 ou 1 sobre 3? Então, a dificuldade da gente visualizar a ordem quando o número racional está na forma de fração, ele é maior do que simplesmente quando ele está na sua forma decimal, ou seja, aonde é que eu consigo localizar na reta numérica o número 0,125. Ou seja, se a gente pedisse para você em sala de aula identificar na reta numérica aonde é que está o ponto 1 sobre 8, a gente teria muito mais dificuldades do que olhando para o número 0,125. Ou seja, 0,125 eu já percebo que é um número que ele é maior do que 0 e menor do que 1. Está entre 0 e 1. Mas observa, 0,1. Então está bem pertinho aqui do zero, tá certo? Então percebe que a gente, quando tem um número na forma fracionária, para eu trabalhar a ideia de quantidade e ordem, eu tenho uma dificuldade maior. Então, por isso que é mais adequado você transformar para o número decimal e aí sim você estabelecer a questão da ordem e da quantificação. Tá bom? Então, a representação, fração e decimal, eu mostrei nesse primeiro momento essa passagem, ou seja, eu tendo uma forma fracionária para uma forma decimal. Mas eu também preciso fazer o contrário, né? Ou seja, nesse primeiro momento, uma fração para número decimal. Para que a gente fez isso? A gente simplesmente passou de fração para decimal e essa passagem ela pode ser feita de diversas formas. Treina aí na sua escola e diz para a gente como é que você está fazendo. Eu simplesmente
faço a divisão do número de cima pelo número de baixo, ou seja, numerador pelo denominador, e o resultado que eu vou encontrar é o número na forma decimal, que é o mesmo número, só que na sua representação decimal, tá certo? Então, a gente fazer essas passagens aí, essa tela aí, vamos analisar essa tela aí, né? Então, a representação do número racional é decimal ou fracionário. Passar de fração para decimal, ou seja, eu preciso calcular a divisão do numerador pelo denominador, e aí eu vou chegar no número numa forma decimal, e aí sim eu consigo estabelecer a ordem e a quantidade desse número, o quanto ele representa. E mais uma vez, todas as frações que aparecerem aqui nessa aula, a fração está representando o número, e não aquela fração como parte de um todo que nós já fizemos aula aqui, tá certo? Então, continuando aqui, a gente vai perceber que uma outra maneira de eu fazer essa passagem é a seguinte, olha, eu tenho que a representação fracionária eu quero passar para decimal. É lógico que essa de dividir o numerador pelo denominador, você vai encontrar a forma decimal de uma maneira mais direta, vamos dizer assim. Mas existem situações onde é mais adequado você seguir esses passos aqui. E quais são essas maneiras, quais são essas situações? Eu vou mostrar da seguinte forma. Então, veja, eu quero passar de fração para decimal. Então, eu tenho uma fração ordinária. Veja, vamos supor que todas as frações que você já viu na sua vida. Imagina lá, 1 sobre 3, 7 sobre 5, o que for. Todas essas frações aí, a gente pode chamar de frações ordinárias. As frações que não são ordinárias são aquelas frações onde o denominador, ou seja, o número de baixo, ele vai ser um múltiplo de 10. Ele vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai, tá certo? Então, tirando essas frações onde o número de baixo é 10, 100, 1000, 100.000 e assim vai, todas as outras a gente vai chamar de frações ordinárias, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Uma fração ela pode ser uma fração decimal ou uma fração ordinária. Então, a gente vai perceber que se você tem uma fração e ela for uma fração decimal, para passar o número para uma representação decimal, é rapidinho, é só no olhar, tá certo? Então, o que a gente pode tentar ver aqui, como é que eu construo essa passagem de fração ordinária para fração decimal, tá certo? Então, percebe que essa aula, se você está vendo ao vivo, volta lá no YouTube, que ela tem várias partes. Uma delas é essa, ou seja, eu estou fazendo a passagem de uma outra maneira, eu estou transformando o número na forma fracionária, na forma decimal, e eu estou fazendo uma segunda maneira, ou seja, eu estou transformando a fração em uma outra fração para transformar no número decimal. Veja o que é que eu vou fazer agora. Como é que eu faço a passagem de uma fração ordinária para uma fração decimal? Imagina aqui a fração 1 sobre 2, é uma fração ordinária. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 5, eu vou ficar 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Eu passo a ter uma fração decimal, certo? Então, essa é a passagem que eu estou dizendo. Uma fração ordinária para uma fração decimal. Eu ainda tenho aqui a mesma fração 1 sobre 2. Imagine agora multiplicando por 50. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. 50 sobre 100 é uma fração decimal, tá certo? Então, você pode fazer essa passagem da fração ordinária para a fração decimal usando aquele procedimento que a gente já viu aqui em aulas de achar frações equivalentes. Se eu multiplicar por 500, eu vou ter 500 sobre 1000, 1 sobre 2 é uma fração ordinária, 500 sobre 1000 é uma fração decimal, tá certo? Em aulas passadas a gente viu que isso aqui são frações equivalentes, tá bom? Então, continuando aqui, olha o que é que a gente vai fazer. Como eu quero passar de fração para decimal, eu estou indo para um outro caminho agora. Eu tenho uma fração ordinária, vou passar para decimal para, e sim, escrever o número na forma decimal, tá certo? Então, veja como é que eu vou fazer agora. Então, essa passagem aqui, ó, estando a fração ordinária, eu vou passar para uma fração decimal e aí sim a gente escreve esse número na forma decimal. Vejamos o seguinte exemplo. Quando eu pego, por exemplo, aqui uma fração qualquer,
até que a gente pode pegar aqui essa passagem aí ela vai depender da situação e como é que esteja essa fração. Eu estou colocando aqui que esse cálculo ele pode ser dado de diversas formas. No caso aqui, vamos pegar uma fração ordinária 15 sobre 4. Então, a mesma coisa que eu estava querendo fazer no início, eu quero representar essa fração como um número decimal. Se eu for usar a mesma técnica que eu usei no início da aula, eu simplesmente vou fazer o quê? 15 dividido por 4 e vou encontrar o número decimal que é representado por aquela fração ali. Só que como eu quero fazer um outro caminho, ou seja, eu quero primeiro achar uma fração da fração ordinária, eu vou achar uma fração decimal, como é que a gente acha essa fração? Por meio das frações equivalentes. No caso aqui, olha, eu tenho a fração 15 sobre 4, lembra que uma fração decimal, embaixo tem que ser 10, 100, 1000. No caso aqui, transformar o 4 num 10 ficaria mais complicado. Daria sim, mas ficaria mais complicado. No caso aqui, eu quero transformar o 4 num 100. Como é que eu faço para transformar um 4 num 100? Basta eu multiplicar por 25. Ó. Se eu multiplicar aqui 4 por 25 e 15 por 25, eu vou achar uma fração equivalente a 15 sobre 4 e que essa fração ela é uma fração decimal. E por que a gente foi chegar na fração decimal? Porque você vai perceber que toda vez que a fração já está como uma fração decimal, para eu transformar num número decimal é super rápido. No caso aqui, a fração decimal, ela ajuda até na leitura do número na sua forma decimal. Então, quando eu tenho aqui, ó, 375 sobre 100, eu posso ler 375 centésimos. Na hora que eu for escrever isso como um número decimal, ou seja, eu tenho 375 sobre 100 é 3,75. Ou seja, esse número aqui, eu obtive ele fazendo o quê? Passando de uma fração ordinária para uma fração decimal e, por fim, chegando no número decimal. Essa é uma das maneiras também da gente representar, fazer essa passagem do número na forma de fração para o número na forma decimal. E pode parecer o seguinte, se aquela primeira ideia era direto, ou seja, dividiu de cima por baixo, por que nessa segunda agora eu tive que passar de uma para outra para depois passar? Porque agora a gente já está pensando na volta. Ou seja, a gente fez esse caminho porque a gente precisa agora fazer o caminho contrário, ou seja, quando é que o número está na forma decimal, como é que eu transformo ele para uma fração? E você vai perceber que justamente esse caminho contrário aqui, ele é muito mais simples do que a gente tentar usar um outro procedimento, tá certo? Então, até agora, o que foi que a gente viu? Que os números eles podem ser representados, os números racionais, na sua forma decimal e na sua forma fracionária, tá certo? Nesse caso aqui, olha, na leitura ela até ajuda, né? Ou seja, 375, ou seja, 3,75 centésimos, a gente pode ler os décimos, milésimos, de uma maneira mais simples, depois que a gente vê a fração na sua forma decimal, tá certo? Então, vejamos agora o resumo e algumas sugestões de como é que vocês fazem o caminho contrário, né? Lembra que no início da aula eu falei que a gente vai ver o número racional representado na forma fracionária, na forma decimal, e a gente vai ver a passagem. Só que a gente viu na aula de hoje a passagem do número na forma fracionária para o número na forma decimal. E eu deixei aí como sugestão você fazer o caminho contrário, tá certo? Apesar que em aulas posteriores a gente vai fazer isso daqui, mas eu acho bastante interessante você fazer esse caminho, tá bom? Então, chegando nesse momento final agora, vamos revisar, vamos rever alguns pontos principais da nossa aula, tá certo? E observe que a gente fez algumas etapas e é importante quando essa aula estiver no YouTube, você perceber cada uma dessas etapas. Então, vai anotando aí no teu caderno quais foram essas etapas para você rever na aula. A primeira é o seguinte, um número racional, ele pode ser representado na forma decimal e na forma fracionária. Se você estiver anotando, essa é a primeira coisa que você deve fazer, ou seja, um número racional, ele tem uma representação fracionária e ele tem uma representação
decimal, tá certo? Então, a gente pode observar também que eu posso transformar um número racional em forma de fração numa forma decimal. E eu também posso transformar um número decimal na forma de fração. Eu posso fazer isso de diversas formas diferentes, tá certo? O modo como eu vou fazer vai ser bastante variado. Nessa aula, a gente viu a passagem do número na forma de fração para o número na forma decimal. Se você estiver anotando, o segundo ponto a ser anotado é esse daí. Como é que eu passo uma fração para uma forma decimal? Temos duas maneiras, tá certo? Vimos nessa aula duas formas. A primeira forma é um número na forma de fração, eu transformo esse número na forma decimal simplesmente fazendo a divisão de um número pelo outro. Ou seja, o número na forma de fração, número de cima, numerador, número de baixo, denominador, faço o número de cima dividido pelo número de baixo. Vou encontrar o número na forma decimal. Esse foi o primeiro modo que nós vimos. O segundo modo, ele parece ser mais complexo, ele parece ser mais difícil, mas na verdade ele está criando a base para você fazer o caminho contrário. No caso, a segunda forma que a gente viu de transformar um número na forma de fração na forma decimal é simplesmente, quando essa fração está na sua forma de fração ordinária, eu transformo numa fração decimal e da fração decimal eu transformo em número decimal. Essa foi a segunda maneira que a gente viu, tá certo? Por mais longa que pareça, passar de fração ordinária para fração decimal, para depois passar para a fração, para o número na forma decimal, na verdade eu estou sugerindo o caminho de volta, ou seja, vocês vão perceber que o número na forma decimal, ele é bem mais simples de ser transformado numa fração decimal e uma fração decimal depois vai ser transformada numa fração ordinária, tá certo? Lembrando que essa passagem de fração decimal para fração ordinária, ela é o tema de um pedaço das nossas aulas que foi sobre frações equivalentes, tá certo? Então, veja aqui, por exemplo, aquela fração 9 sobre 5. Lembrando que 9 sobre 5 eu estou falando da fração como número. Perceba que essa fração 9 sobre 5 eu quero transformar no número decimal. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão do número 9 pelo número 5 e vou encontrar 1,8 como sendo a representação daquela fração 9 sobre 5 em número decimal. E se eu fosse fazer da outra forma, ou seja, sair de uma fração ordinária para uma fração decimal para depois chegar no número decimal, ou seja, essa fração ordinária, por meio das frações equivalentes, eu chego na fração 18 sobre 10 e a fração 18 sobre 10, para ser transformada no número decimal, é simplesmente 1,8, tá certo? Então, percebe que aqui é um pouco do que a gente fez na nossa aula e fica a dica o seguinte, como é que eu transformo 1,8 na fração 9 sobre 5? Tenta ir pensando no caminho contrário. Você vai perceber que esse caminho aqui de baixo, ele vai te dar muito mais clareza na hora de você chegar a essa determinação, tá certo? Então, presta bem atenção que nessa representação você vai utilizá-la em muitos elementos da matemática, em muitas coisas da matemática, tá certo? E a sugestão é justamente essa, passar de número decimal para a forma de fração, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aí no chat do aplicativo ou então no nosso canal no YouTube. Vai ser um prazer tirar sua dúvida e entrar em contato com você, ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau e até mais.